eu quero entrar no contexto político sem entrar na política. Por quê? Porque eu vejo alguns pontos que eu vejo, tá? Eu acho que seria interessante a gente esclarecer isso nesse programa. Primeiro, antes de qualquer coisa, a maior bancada que existe hoje em Brasília é a bancada cristã, somando a bancada evangélica, a bancada católica, enfim, né? Que seja, né? Tem um número de parlamentares absurdamente grande. Se a gente entrar no contexto, por exemplo, dos locais onde a igreja é presente, eu vou dar 2 exemplos para você. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais evangélico, mais crente do Brasil. Não vejo outro estado mais. E a cidade mais crente do Brasil, eu falo para você, eu vejo como Camboriú, nossa vizinha aqui. Sim. Mas, cara, eu vejo uma coisa. No Rio de Janeiro impera a pobreza e o tráfico de drogas. E aqui em Camboriú, de vez em quando, você está ouvindo falar, por exemplo, de assassinato e tudo mais, né? Essa semana passada aí, né? Sim. Exato. Constante. Cara, a igreja, será que não é um problema, por exemplo, de falta de posicionamento desses líderes? Pois é, o que eu mais ouço às vezes, o pessoal entra criticar e comentar que não adianta perseguir, porque o meu trabalho para a maioria que está lá dentro é uma perseguição, que a igreja só está crescendo. E eu pergunto aonde? Desde que eu me conheço por gente, eu estou com 46 anos hoje, desde que eu me conheço por gente, a igreja está crescendo, crescendo, crescendo. E assim eu cheguei a uma conclusão que se tornou um rodízio. Entendeu? Não é que está crescendo, está inchando. E deixando de fazer, de cumprir o papel a qual eles dizem, defendem, dizem viver. Porque, pelo contrário, as coisas estariam ótimas. E cada vez pior. Né? O mundo, a humanidade, no geral, padece por omissão da própria igreja. Eu fiz um vídeo denunciando a semana passada um casal que tinha uma ONG, arrecadavam, 3 ONGs na verdade, arrecadavam, mas, cara, assunto pesado, tá lá no canal, que se falar aqui, capaz de comprometer a tua live. Mas assim, ó, ao ponto da polícia, a investigação ir para cima e o pastor correr, a esposa ir pro Chilindró, agora, acho que foi agora início de semana, o cara se apresentou à justiça. Foram presos. Tipo assim, um verdadeiro abuso em nome da fé, tirando proveito dos menos favorecidos, dos necessitados, com a única intenção de enriquecer, tirar proveito financeiro, que é o que eu vejo. É o que está nítido. E aí, ao ponto de falando já de política, que a gente percebeu aí, fizeram o apoio maciço para cima da política, tudo segundo os interesses, para perdoar dívidas, aquela história toda, inclusive fiz vídeos denunciando isso. E o resultado que é? Pastor preso, pastor sendo exposto, a imoralidade dominando no final das contas. E eu fico me perguntando, que igreja é essa, cara? Para mim, por isso que eu falo sempre, bato nessa tecla, para mim a igreja está doente, falida, só não está enxergando quem não quer ou quem está realmente dentro dessa bolha dominada por esses falsos pastores, profetas aí que infelizmente conseguem dominar a cabeça do povo. E segue, que nem eles mesmos dizem, triunfando a igreja de Cristo. Não sei que igreja, né, cara? Uma coisa que eu lembro muito aqui, falando aqui de Balneário Camboriú, tá? A gente passou por um período realmente complicado. Né? Eleições, Lula ganhou. Né? Eu acredito que a vontade de qualquer brasileiro de bem não era a vitória do Lula. É uma coisa que eu penso, né? Eu acredito. Por isso que eu apoiei Bolsonaro. Né? Sou bolsonarista, sim. Né? Não nego a minha vertente de direita cristão conservadora. Né? Só que daí o que acontece? Eu lembro que naquele tempo, uma igreja aqui de Balneário Camboriú, que eu não vou citar o nome, começou a fazer um propósito de jejum e oração. Pô, legal, pelo Brasil, pela pátria, para que vença o evangelho, não. Para o sucesso da sua vida. 21 dias com grandes líderes evangélicos. Fulano, Ciclano, Beltrano, falou um monte. Participe você também. Ingressos à venda pelo site tal.
Quer dizer, desvirtuou. Né? Virou um negócio, virou uma coisa que é de negócio, mas a questão, na verdade, que é propagar o evangelho, virou um grande meio, vou dizer assim, coach gospel, né? Coach gospel. É o que está em alta, na verdade, esse negócio de gospel agora, o coach gospel, já tá mais evoluído. O negócio tá mais para a área financeira, business, que é o que as igrejas, a maioria, estão entrando. E deixando de cumprir o papel básico, que é amar, cuidar do necessitado. Hoje, para você participar de um culto aí, para ser abençoado, tem que desembolsar, dependendo do lugar aí, 200, 300 reais. Eu recebi denúncias aqui, inclusive teve eventos a nível de Brasil, né, que depois voltaram atrás e retificaram muita coisa. Mas, infelizmente, essa é a realidade. A igreja, ao invés de influenciar, ela está sendo influenciada pela política, que é ficou nítido esses últimos anos aí, e tudo em nome de defender a obra de Deus, defender a igreja. E eu sempre falo no meu canal lá, cara, defender o quê? O que é indefensável, aquilo que não tem, cara, já está com um propósito a ser cumprido. A igreja vai sofrer perseguição e não tem quem salve. Aparenta para mim que parece que esses pastores simplesmente cruzaram os braços, então agora vão fazer o nosso. Já que a igreja não vai ter jeito, vai ser perseguida, vou fazer para o meu lado. Às vezes eu chego a essas conclusões, porque eu acredito que a maioria, não vou generalizar aqui no teu programa, porque no meu canal lá eu generalizo, mas a maioria dos pastores, líderes religiosos, são verdadeiros ateus do que pregam. Eles não acreditam, cara. A prova maior ontem eu larguei um vídeo de um apóstolo aí que estava num culto dizendo que a alma não precisa de travesseiro, não precisa de cama, não precisa de casa, não precisa de avião, não precisa nada. Mas o cara tem jato, o cara tem mansão, tem resort, o cara vive no céu, literalmente. Mas o povo que segue, que congrega com ele, a alma não precisa. Tipo, dá o que tu tem, trabalhe, rale lá, dá para nós aqui, que nós sabemos o que fazer com o dinheiro para a obra de Deus. É uma verdadeira hipocrisia. Eles são ateus. E, infelizmente, o meu papel na internet é justamente jogar a real, fazer o povo pensar, abrir os olhos, mostrar que os bastidores, as coisas não são do jeito que eles imaginam. E isso tem dado um resultado para o meu trabalho. Muita gente abriu os olhos e outros, né, estão em fase, às vezes vêm, tiram dúvida comigo, a gente mostra. Mas a igreja brasileira se perdeu literalmente, cara. Não só brasileira, né? Eu digo brasileiro porque a gente vive aqui, mas a igreja no geral, eu sempre procuro definir nos meus vídeos. A igreja de Cristo é uma coisa, que é, os desigrejados fazem parte dela. Mas a instituição religiosa, as instituições religiosas que nós vemos hoje, não são igrejas. Estão perdidamente. Botecos de aleluia e empresas.